Vidas em construção, é hora de mudar e crescer. O nosso texto inspirativo é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: pois estou certo, ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma, de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Amém? Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos nesse lugar, no nome do Teu Filho, para celebrar a Tua presença e ouvir a Tua palavra. Deus, eu peço que em nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia de mim, que estou com o privilégio, mas também com a responsabilidade enorme de transmitir a Tua palavra. Que o Senhor me use nessa noite como instrumento, que os meus defeitos e as minhas falhas não sejam um obstáculo para aquilo que o Senhor quer falar com cada pessoa nesse lugar, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, e que a nossa mente, o nosso coração esteja completamente aberto, receptivo, como aquele solo fértil para receber a Tua semente. Fala conosco, Deus, nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, estou certo de que o trabalho que Deus começou a fazer na vida de vocês, Ele vai concluir até o dia de Cristo. É o que o apóstolo Paulo está nos falando. É baseado nisso que nós dizemos que a obra que Deus está fazendo na sua vida, ela ainda não está pronta. A obra de Deus em sua vida, ela não foi concluída quando você nasceu fisicamente, nem quando você nasceu espiritualmente. Quando é que eu nasci espiritualmente? Você de repente que está chegando aqui pela primeira vez. Nascer espiritualmente é o dia em que a pessoa conhece Jesus Cristo e o recebe como o Senhor da sua vida. É o dia em que você compromete sua vida com Ele e se torna discípulo dEle. Ele diz que isso é nascer de novo para uma nova vida. Então, mesmo assim, a obra de Deus na sua vida não foi concluída no dia em que você recebeu Jesus como seu Senhor. O trabalho de Deus em sua vida ainda não terminou. A obra que Deus está construindo em nossas vidas não é algo pequeno, não é um puxadinho lá no quintal. A obra que Deus está construindo em nossa vida não é apenas nos tornar uma pessoa um pouco melhor do que nós éramos antes de nos tornarmos discípulos de Jesus. Não, não é só isso. A obra que Deus está construindo e quer construir em nós é algo grande. É o que diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 15. Diz assim, o apóstolo Paulo novamente: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, olha só, cresçamos, olha qual é a vontade de Deus, que cresçamos em tudo, até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça de quê? Do corpo, que é a igreja. Então, qual é a vontade de Deus, qual é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida? Não é apenas que nos tornemos um pouco melhor, não é apenas mudar apenas algumas coisas na nossa vida, no nosso caráter, na nossa mente, não. Ele quer que nós cresçamos em absolutamente tudo. Mas até que ponto? Quando é que Deus vai estar satisfeito? Até que cheguemos à estatura, ou seja, à altura de Cristo Jesus. É muita coisa. E é por isso que Paulo diz: bem, essa obra só vai ser terminada no dia de Cristo Jesus, que é o dia da vinda dele, que seremos ou arrebatados, se estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados nas alturas, ou se já tivermos morrido, seremos ressuscitados e transformados também naquele mesmo ato. Mas até lá, ele vai mudando, transformando a nossa vida, e nós precisamos permitir que ele faça isso. Nessa série Vidas em Construção, nós temos tentado aprender como lidar e vencer com as nossas feridas, vencer os nossos vícios, maus hábitos, comportamentos danosos que estão arruinando a nossa vida. Resumindo, temos aprendido a lidar e vencer o pecado. E a cada semana nós temos dado um passo
no caminho da mudança, no caminho da transformação e do crescimento, dado um passo para chegarmos mais próximo da semelhança com Cristo Jesus. Então, nessa série, nós estamos aprendendo uma série de passos que devem ser dados um de cada vez, para que venhamos a ser transformados, mudar e cresçamos até a estatura de Cristo. O primeiro passo, na primeira semana, no primeiro domingo, foi o passo do reconhecimento. Coloca aí na tela. Se você não estava aqui, eu recomendo que você entre lá no canal da Ibavim no YouTube e assista essa mensagem durante a semana. Então, o primeiro passo que nós aprendemos a dar no caminho da mudança e do crescimento foi o passo do reconhecimento. Aqui começa tudo. E o passo do reconhecimento diz: reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Eu sou pecador, eu admito que sou pecador, eu admito que eu não consigo parar, e eu preciso que Deus me ajude nesse processo. O segundo passo que nós demos foi o passo da esperança, ou pelo menos que nós aprendemos, né? Alguns aprendem e não dão o passo. O segundo passo é o passo da esperança, que diz assim: sinceramente, creio que Deus existe, que sou importante para Ele e que Ele quer e tem poder para mudar a minha vida e me fazer crescer. O segundo passo, quando começa a haver esperança, depois que eu já reconheci que a minha vida está um bagaço, que está fora de controle, agora eu tenho esperança porque eu creio que Deus existe, creio que Ele tem poder para mudar a minha vida, mas mais do que isso, eu creio que Ele quer mudar e transformar a minha vida. Não basta eu crer que Deus tem poder, eu preciso acreditar que Ele está disposto a usar o poder dEle em meu favor. No terceiro passo que vimos no domingo passado, quer dizer, vocês viram no domingo passado, o terceiro passo é o passo da entrega. E o passo da entrega diz: conscientemente escolho comprometer toda a minha vontade aos cuidados de Cristo. Toda a minha vida e vontade aos cuidados de Cristo. Então, conscientemente, não é pressionado por ninguém, não é para agradar outra pessoa. Eu resolvo fazer isso. Eu resolvo comprometer toda a minha vida e toda a minha vontade aos cuidados de Cristo. Então eu me entrego completamente a esse Deus de misericórdia e de amor e de poder. Hoje nós vamos dar o quarto passo no caminho do crescimento, no caminho da mudança. E qual é o quarto passo neste caminho? O quarto passo nós chamamos aqui de o passo da limpeza. O passo de hoje, o passo da limpeza. E o que é que o passo da limpeza diz? Submeto-me voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida e humildemente peço a Ele que remova os meus defeitos de caráter. Você consegue dizer isso para Deus? Você consegue pedir sinceramente isso a Deus? Ou você está apegado aos seus defeitos e falhas de caráter? Esse passo é quando você diz que eu submeto-me voluntariamente a todas as mudanças que Deus quiser fazer na minha vida, não aquelas que eu escolho que Ele faça. Ele que escolhe o que é que tem que mudar, Ele que escolhe o que é que vai ser transformado. E humildemente eu peço que Ele remova os meus defeitos de caráter. Para isso eu vou abrir mão deles, e a gente vai aprender alguma coisa sobre isso hoje. Esse passo é baseado em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz aqui em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem, ou seja, não tomem a forma ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que toda mudança, toda transformação, ela tem que começar aonde? Na mente. É aqui que começa toda a transformação. Onde é que você acha que residem os nossos defeitos? Onde é que você acha que residem as nossas falhas de caráter? Nas nossas mãos? Não, na nossa
mente. Tudo está aqui na nossa mente. Você nunca fará algo sem antes ter pensado sobre isso, mesmo que seja uma fração de segundo. Quando a gente diz assim, eu fiz isso sem pensar, na verdade o que a gente quer dizer é, eu fiz isso sem pensar o tempo suficiente. Mas tudo passou pela nossa mente antes de chegar nas nossas mãos. A mente é o campo da batalha espiritual. É aqui, na minha mente, na sua mente, onde a batalha espiritual acontece. Se o diabo conseguir que você pense como ele quer, então ele vai conseguir que você viva como ele quer. E como é que ele quer que você viva? Como um derrotado, como alguém que vive distante de Deus e vive em desobediência à palavra do Senhor. Não esqueça isso, se o diabo conseguir fazer com que você pense da forma que ele quer, então ele vai conseguir fazer você viver da forma que ele quer. A mesma coisa, se você pensar da forma que Deus quer, você vai viver da forma que ele quer. Os nossos pensamentos são o nosso piloto automático. Se nós queremos mudar a nossa vida, nós precisamos mudar primeiro a nossa maneira de pensar, a maneira como vemos, como entendemos as coisas. Muita gente não consegue se libertar de alguns vícios, de alguns pecados, de alguns defeitos de caráter, porque na verdade eles não conseguem ver, entender aqueles defeitos, aqueles pecados da forma como Deus entende ver. Às vezes você está tentando mudar, mas não porque você vê como Deus vê, não porque você entende como Deus entende, não porque você vê que aquilo é errado, mas é porque você está querendo agradar alguém, ou você está querendo ganhar alguma coisa, você tem algum outro objetivo, mas você não mudou a forma de pensar sobre aquele seu defeito. E aí é questão de tempo para que você volte a cometer os mesmos defeitos, porque você tentou mudar suas ações, mas não mudou antes o seu pensamento. Não mudou antes a sua mente, a forma como você entende e vê os seus defeitos. Então, se queremos mudar a nossa vida, precisamos mudar primeiro a nossa maneira de pensar. Os nossos pensamentos determinam os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos determinam as nossas ações. Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu faço. Os meus pensamentos vão moldar aquilo que eu sinto, os meus sentimentos. E os meus sentimentos vão acabar me levando a ações. Então, primeiro, você vai na fonte. Em vez de tentar mudar primeiro as ações, Paulo está dizendo, você começa a transformação mudando primeiro a sua maneira de pensar. Imagine um barco no piloto automático. Uma lancha num piloto automático, e esse piloto automático ajustado para o leste. E você está pilotando essa lancha, mas você não quer ir mais para o leste, você quer ir para o norte. E em vez de você ir lá e ajustar o piloto automático para a lancha começar a ir para o norte, você simplesmente pega no leme, na direção lá da lancha, e você começa a forçar ela, segura ela para o norte. E ela vai para o norte enquanto você estiver segurando, mas isso vai exigir concentração o tempo todo, força, e vai cansar você. E na hora que você soltar o leme, mesmo que seja uma fração de segundos, ela vai começar a ir para o leste novamente. Por quê? Porque você não desprogramou o piloto automático. Você tentou forçar a lancha para ir para o outro lado. A nossa vida é assim, a nossa mente é o nosso piloto automático. Se você não programar ele, ou não desprogramar ele para onde ele estava indo, você pode forçar as suas ações com muito custo, sabe, com muita força. Mas é só você desconcentrar um pouquinho, é só você se cansar um pouquinho daquele sacrifício, e lá está você de volta às velhas práticas de sempre. Porque a minha mudança, para que a minha mudança seja natural e seja duradoura, eu preciso ajustar o meu piloto automático. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Na mensagem de hoje nós vamos ver 3 objetivos. É importante que você veja isso, coloca aí na tela. Nós vamos ver esses 3 objetivos aqui. Então a mensagem de hoje ela é dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos descobrir de onde vêm os nossos defeitos de caráter. De onde é que eles vieram?
Como é que eles vieram parar em mim? Esses defeitos de caráter, essas falhas de caráter que eu tenho. Na segunda parte vamos descobrir o porquê é tão difícil nos livrarmos dos nossos defeitos, nossas falhas de caráter. É claro que é difícil, se não fosse difícil você já tinha se livrado delas. E na terceira parte nós podemos descobrir como cooperar com Deus na mudança do nosso caráter. Sim, Deus pode mudar o nosso caráter, mas Ele exige cooperação. É por isso que o passo de hoje eu voluntariamente decido permitir que Deus mude a minha vida do jeito que Ele quiser e leve embora de mim os meus defeitos de caráter. Se eu ficar me agarrando a eles, Deus não vai levar. Deus só vai tirar de você o que você abrir mão. Então vamos para a primeira parte da mensagem de hoje. De onde vieram os nossos defeitos de caráter? Qual é a fonte? Primeiro, os nossos defeitos de caráter vêm de fontes hereditárias. Fontes hereditárias. Ou seja, é algo que nós herdamos meio que geneticamente, mas nesse caso não foi geneticamente, foi espiritualmente. Foi no nosso DNA espiritual. Mas não deixa de ser no DNA físico, porque tem a ver com a nossa carne, segundo a Bíblia. Primeiro, vieram Adão e Eva, eram perfeitos, você sabe essa história. Eles não tinham pecado, eles não tinham falhas de caráter, nem defeitos de caráter. Mas eles decidiram voluntariamente, escolheram desobedecer a Deus, decidiram se voltar contra Deus em rebelião. E desde então o pecado entrou no ser humano, o pecado entrou no mundo, e a partir deles, que eram os representantes da humanidade, o pecado e a semente do pecado passou a habitar no ser humano e ser transferido de geração para geração. Olha o que diz o mesmo apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ele diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ele está falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Você pode se revoltar contra isso, você pode dizer, mas isso é injusto, Adão pecou e agora eu sou pecador. Querido, eu não vou nem discutir essa questão porque isso é irrelevante. Mas eu tenho certeza que se eu estivesse no lugar de Adão, eu tinha feito a mesma coisa. Você talvez ache que não tinha feito, mas nós somos todos farinha do mesmo saco. Mas o que é relevante aqui é que Paulo está revelando a nós, por meio do Espírito Santo, que por um homem o pecado e a morte entrou no mundo, mas ele diz assim, mas também por isso começou a passar para todos os homens, e por isso todos pecaram, todos se tornaram pecadores. Olha o que diz Gênesis capítulo 8, versículo 21, a parte B, aqui é Deus falando no episódio em que Noé já tinha saído da arca e tinha oferecido sacrifícios a Deus depois do dilúvio. Deus diz assim, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Eu lembro aqui do piloto automático da lancha, está inclinado, está puxando para que lado? Para o lado do mal, para o lado do pecado. E Deus está dizendo, todos os seres humanos, eles têm o coração inclinado, completamente inclinado para fazer o que é errado. Desde quando? Desde a sua infância, desde que nascem. Então, querido, a genética, seja ela física ou espiritual, ela explica a minha predisposição, a minha inclinação para cometer erros e pecados. Mas essa genética não justifica os meus erros e pecados. Você diz, mas como assim não justifica? Se eu herdei de Adão, não foi eu que escolhi ter uma inclinação e uma predisposição para o pecado, como não justifica? Não, explica, mas não justifica. Sabe por que não justifica? Porque eu posso ter herdado de Adão a inclinação para o pecado e para o mal, mas eu também herdei de Jesus Cristo a capacidade de ser restaurado de todos os pecados.
Olha o que diz o próprio apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ele está dizendo, a morte veio por um homem, você estava esperneando, que é injusto. Mas a salvação também veio por um homem. Você não tem que morrer na cruz para ser salvo. Você não está reclamando disso, tá? É injusto, eu tinha que morrer na cruz também. Você não está esperneando agora. Então, a morte veio por um homem, mas a ressurreição também veio por um homem. Ele diz, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Querido, então de onde vêm os nossos defeitos e falhas de caráter, a nossa inclinação para o mal? Vem de fontes hereditárias. Mas não para por aí. Isso explica a nossa inclinação para fazer o que é errado. Mas tem mais do que isso. Nós temos mais do que a inclinação, nós temos feito coisas erradas. Então, número 2, nossos defeitos de caráter vêm de fontes circunstanciais. O que seriam essas fontes circunstanciais? Isso tem a ver com as circunstâncias e com o ambiente em que você viveu, em que você foi criado, tem a ver com as pessoas com quem você conviveu nos primeiros anos da sua vida, principalmente nos primeiros anos da sua vida, quando o seu caráter estava sendo formado. E isso inclui o seu lar, e isso inclui os seus pais. É isso mesmo. Seus pais contribuíram ativamente, mesmo que inconscientemente, mas eles contribuíram ativamente para que você tivesse alguns dos seus defeitos de caráter. Pelo simples fato deles terem esses defeitos e você ter convivido muito tempo com eles. E eles serem autoridades sobre você e você ver eles fazendo e acabar repetindo naturalmente. A síndrome da imitação. Involuntariamente, na maioria das vezes, eles transmitiram para você suas fraquezas, seus problemas emocionais, à medida que conviveram com você. Por exemplo, é muito comum ter aprendido ou ter sido influenciados pelos pais para terem defeitos como infidelidade, autoritarismo, grosseria, obscenidade, alcoolismo, mentira, complexo de inferioridade e outros. A gente não precisa citar tantos, mas muitos dessas falhas de caráter, desses defeitos, nós aprendemos em casa mesmo, com os defeitos dos nossos pais. E provavelmente você esteja fazendo isso com seus filhos também, se você já é pai. Outra circunstância em que formaram o nosso caráter e nós adquirimos defeitos também foi na escola. As escolas que você estudou. Sim, os professores que te deram aula, as amizades que você tinha no contexto da escola, tudo isso contribuiu para a formação dos seus defeitos também. Sim, de muita coisa boa, mas também dos seus defeitos, assim como seus pais. Eles ensinaram muita coisa boa, mas também os defeitos. Queridos, é na escola que grande parte do nosso caráter é formado. É lá que aprendemos grande parte dos nossos valores, os bons e os ruins também. Às vezes a escola é mais responsável pela formação do caráter de uma pessoa do que os pais. Os pais são os mais responsáveis no sentido de responsabilidade, mas a escola termina contribuindo mais. Por quê? Porque os filhos passam de segunda a sexta, cerca de 4 horas, 5 horas na escola, sendo ministrados por professores, intencionalmente sendo ministrados. E quando esses professores estão ministrando aos alunos, eles não ministram, eles não transmitem apenas conhecimentos pedagógicos. Não, eles transmitem também os seus valores e a sua visão de mundo. Não existe educação neutra. Educar, ensinar, você termina passando quem você é também. Você não ensina só o que você quer, você ensina também quem você é. E qual é o pai e a mãe que gasta por dia 4 horas de ministração intencional no seu filho?
Talvez tenha algum herói aí que faça isso, mas a maioria de nós não faz. Talvez até ele passe mais de 4 horas dentro de casa, mas você dando atenção para ele como se dá na escola? Então, parte do nosso caráter, parte significativa do nosso caráter foi aprendido na escola, nas ministrações, nas amizades. Então, onde é que vem as nossas falhas de caráter? Vem de fontes circunstanciais. O nosso lar, os nossos pais, nossa escola, professores, amigos, colegas. Foi aí que nós aprendemos, adquirimos grande parte das nossas falhas de caráter, pelo ambiente e pelas pessoas. Terceiro, os nossos defeitos de caráter vêm de fontes particulares, ou seja, vêm das minhas escolhas. Adão e Eva, a parte genética explica a minha inclinação. As circunstâncias, o ambiente, as pessoas com quem eu convivi explicam que eles podem ter me incentivado ou inconscientemente me dado o estímulo, mas no final das contas fui eu que decidi praticar as coisas erradas que eu pratico. Então nossas falhas de caráter vêm de fontes particulares, ou seja, das minhas escolhas. Entenda uma coisa: defeito, falha de caráter são todos uma espécie de vício. Falhas de caráter são, na verdade, vícios. Vício não é só alcoolismo, drogas, não. Nós somos viciados em erros, somos viciados em pecados. Por que eu digo isso? Porque se nós não fôssemos dominados, viciados pelas nossas falhas de caráter, nós deixaríamos de cometê-las. Muitos de nós têm consciência de que essas falhas existem e gostaríamos que fosse diferente, mas não conseguimos mudar. Por quê? Porque somos viciados nas nossas falhas de caráter. E você sabe qual é o X da questão? Por que é que nós somos viciados em fazer as coisas erradas que fazemos? Porque um dia nós escolhemos fazer uma vez, e depois escolhemos fazer uma segunda vez, e fizemos de novo, e depois de novo, e de novo, até que isso se tornou um hábito, e isso grudou em nós. E hábito é aquilo que nós fazemos no piloto automático. Nós simplesmente começamos a fazer e não paramos mais, automaticamente fazemos. Todos nós somos viciados em alguma coisa que nós um dia escolhemos fazer uma vez, depois outra vez e outra vez. Escolhemos agir assim uma vez e agimos assim outra vez e outra vez e outra vez, e até que aquilo tomou conta de nós. Tem gente que é viciada em grosseria. Será que você acordou, já nasceu grosseiro? Não. Você nasceu com inclinação para o mal, mas você decidiu ser grosseiro depois de novo, até que você se tornou grosseiro. Tem gente que é viciado em infidelidade. Tem outros que são viciados em pornografia, outros são viciados em complexo de inferioridade. Sim, eles são viciados em complexo de inferioridade e em vitimismo. Outros são viciados em autoritarismo, outros são viciados em fofoca, em preconceito, falta de pontualidade. Sim, gente viciada em falta de pontualidade. Ele não consegue chegar na hora. Tem gente que é viciada em rebeldia, não consegue se submeter à autoridade dos pais, não consegue se submeter à autoridade de ninguém. Tem gente que é viciada em medo, ele não consegue parar de sentir medo. Tem gente que é viciada em mentira, mente tanto que começa até a acreditar nas mentiras que conta. Então, de onde vêm as nossas falhas de caráter? Vem também de fontes particulares, ou seja, vem de nossas próprias escolhas. Escolhemos errar uma vez, depois outra vez e outra vez, até que isso se apegou a nós e se tornou um vício. Então essa é a primeira parte. De onde vêm as nossas falhas de caráter? Fontes hereditárias, fontes circunstanciais, do ambiente, das pessoas com que vivemos e também das nossas próprias escolhas. A segunda parte agora: por que é tão difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter? Por que é tão difícil? Por que simplesmente a gente não consegue tão fácil assim? Primeira razão: porque já faz muito tempo que os possuímos, esses defeitos. Já faz muito tempo que os temos.
Por isso é difícil nos livrarmos deles, porque faz tempo que eles estão conosco, já fazem parte da família, né? Você não adquiriu os seus defeitos de caráter da noite para o dia, não. Levaram meses, anos. Por isso também você não vai se livrar desses defeitos da noite para o dia. Tem gente que já está frustrado, começou a dar os passos, agora está no terceiro passo, está frustrado porque ainda não conseguiu se livrar das suas falhas de caráter. Calma! Há quanto tempo você está praticando esses erros? Há quanto tempo você está vivendo com essa prática do erro? E agora você acha que vai se livrar dessas falhas de caráter da noite para o dia? Não, não é assim. Já faz tanto tempo que você os tem, essas falhas de caráter, esses defeitos de caráter, que você já se acostumou com eles. E você já começa a achar confortáveis. Já é até confortável ter essas falhas de caráter. Você sabe que esses defeitos estão arruinando a sua vida e você deveria abrir mão deles, mas é muito doloroso ter que renunciar a um hábito antigo, mesmo que seja um mau hábito. É como um par de sapatos velhos. Você tem um sapato, imagina um sapato social, porque tênis é diferente, mas imagina um sapato social. Você tem um sapato, já está velhinho o bichinho, já está meio desbotado, já está arranhado, tem até um buraquinho ali, tem um furinho. Mas dá uma pena, sabe por quê? Porque o sapato velho, ele é o quê? Confortável. Ele já se moldou ao seu pé, é confortável. E o sapato novo, ele vai acabar, sabe, criando calo, e ele é desconfortável, você ainda tem que adaptar ele a você. Então às vezes dá uma pena de se livrar do sapato velho. Você já tem vergonha dele, mas o bichinho é tão confortável. Nós temos dificuldade de nos livrarmos de nossas falhas de caráter, porque nós já nos acostumamos a viver com elas. Por que é tão difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter? Segundo, porque achamos que eles já fazem parte da nossa identidade. Começamos a achar que as nossas falhas de caráter já são a nossa própria identidade. Você começa a achar que seu defeito faz parte do seu DNA, de quem você é. É como se você achasse que se deixasse de ter aquele defeito, você ia deixar de ser você ia deixar de ser honesto. É quando você começa a dizer, não, esse é meu jeito. Não, eu sou assim. Mas espera aí, eu sou grosso mesmo, eu sou estúpido mesmo. Sério? Esse é meu jeito, se você quiser conviver comigo é assim. Ou seja, você está olhando para os seus defeitos e está dizendo, isso é minha identidade, esse sou eu. Não faça isso. Quando você coloca os seus defeitos como sendo parte da sua identidade, você está se autocondenando a viver para sempre com esses defeitos e até amplificá-los. Você está fazendo uma espécie de profecia maldita sobre você mesmo. Não, eu sou infiel mesmo. Não, eu sou preguiçoso mesmo. Eu sou grosso mesmo. Não, isso não é sua identidade. Suas falhas de caráter não fazem parte do projeto original de Deus para você, aquele que te criou. Não! As suas falhas de caráter, os seus pecados, eles são arranhões adquiridos ao longo da vida, mas que podem e devem ser removidos, ou no mínimo atenuados, e Deus quer fazer isso. Então diga para você mesmo, o meu pecado não é a minha identidade. Os meus defeitos não são a minha identidade. Não, isso são arranhões que eu adquiri ao longo da vida. Então, por que é difícil muita gente se livrar dos seus defeitos de caráter? Porque eles começam a achar que isso é a identidade deles, e deixar de ter esses defeitos é deixar de ser eles. Terceiro, por que é tão difícil nos livrar dos nossos defeitos de caráter? Porque eles trazem algumas recompensas. É isso mesmo, os nossos defeitos, os nossos pecados, eles trazem algum tipo de recompensa, sim.
E é por isso que é tão difícil a gente se livrar e abrir mão deles. Por isso que é tão difícil dar esse passo da limpeza. Deus, eu abro mão dos meus defeitos e falhas de caráter e peço que o Senhor leve embora de mim. Aí você, não, mas deixa isso aqui. Não, mas isso aqui deixa um pouquinho mais. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Mas em todo defeito, toda falha de caráter, todo pecado, há sempre algum tipo de recompensa. Por exemplo, se o problema que você está pensando aí são vícios, esses vícios tradicionais como o vício do alcoolismo, ou o vício das drogas, qual é a recompensa? Bem, para alguns a recompensa do vício é o quê? Mascarar a sua dor. Você está passando por um momento difícil, você teve uma dor, uma decepção, uma raiva, então você enche a cara, ou você começa a cheirar um pó, ou fumar um determinado tipo de cigarro, para que você possa ficar anestesiado e não sinta por algum tempo aquela dor que estava perturbando você. E alguns que estão passando por tragédias pessoais, às vezes eles começam a fazer uso, a se jogar no vício, porque quando eles ficam sóbrios, eles lembram do que estão passando, então eles voltam para o vício para voltar a ficar anestesiado. Qual é a recompensa? Mascarar a dor, fugir da realidade. E talvez você não queira se livrar do seu vício, porque essa é a sua fuga para a realidade. Talvez você não queira abandonar o alcoolismo ou as drogas por isso. Por quê? Porque quando você está passando por uma crise, uma dor, é lá que você se esconde. A recompensa é essa, e você não quer abrir mão disso. Você não quer encarar a realidade da vida. De repente a sua falha de caráter é vitimismo, complexo de inferioridade. E qual é a recompensa nisso? A recompensa é que essa é a desculpa que você dá para você e para os outros quando você fracassa. Cada vez que você fracassa, aí você se vitimiza e diz: é porque ninguém me ajudou, é porque ninguém me deu oportunidade, é porque as pessoas não fizeram isso por mim. E você passa a vida inteira se agarrando a essa falha de caráter, a um complexo de inferioridade. Eu sou o menor, eu sou o mais feio, eu sou o mais pobre, eu sou o mais não sei o quê. Porque isso é a desculpa que você conta para você mesmo e para os outros, para justificar os teus fracassos e a tua falta de bons resultados na vida. Agressividade e violência. Sim, agressividade e violência tem sim suas recompensas, claro que tem. Tem gente que usa a sua agressividade, a sua grosseria, sabe para quê? Para controlar as outras pessoas, para obrigar as outras pessoas pelo meio do medo a fazer o que você quer. E você sabe que se você começar a tratar as pessoas com educação, você vai perder essa vantagem, você vai perder essa recompensa. E aí você não quer perder essa recompensa, você quer continuar controlando e mandando nas pessoas através do medo, e você não abre mão de ser grosseiro por conta disso, de ser estúpido. Então, em cada falha de caráter, em cada pecado, há uma recompensa. E é essa recompensa que faz com que muita gente se agarre com os seus próprios defeitos e não deixe que Deus leve embora. É por isso que é tão difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter. Quarta razão pela qual é difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter: porque Satanás nos desencoraja. Além de tudo isso, ainda tem Satanás nos desencorajando a fazer isso. Satanás é a fonte dos nossos pensamentos negativos. Ele é o autor daquela voz, daquelas frases que diz: isso nunca vai funcionar com você. Você não é capaz de fazer isso, você não pode mudar nunca. Muitos estão ouvindo essa série de mensagens sobre mudança, sobre crescimento, e pensam: isso é realmente muito bom, é disso que eu estou precisando. Eu realmente gostaria de me livrar dos meus vícios, dos meus pecados, dos meus defeitos de caráter, do meu ódio, da minha mágoa, da minha culpa. Aí Satanás entra em cena e fala no teu ouvido, na tua mente, quem você pensa que é. Você realmente acha que pode mudar? Os outros podem até mudar, mas você não, você é um fraco. E mais do que isso,
Mais do que falar a tua mente, ele vai começar a usar pessoas que estão próximas a você, até pessoas que amam você e que você as ama, mas ele vai começar a usar essas pessoas para dizer coisas desse tipo, é desencorajar você. Ora, ele usou Pedro para desencorajar Jesus a ir para a cruz e cumprir sua missão, lembra? Jesus falou, é necessário que eu morra, e etc. Pedro chama ele e diz, não, Senhor, acaba de morrer. E o que é que Jesus diz? Jesus reconhece que Satanás estava usando Pedro, e diz, arreda-te, Satanás. Se Satanás usou Pedro para desencorajar, para tentar desencorajar Jesus a cumprir a vontade de Deus, você acha que Satanás não vai usar as pessoas que estão próximas a você? As pessoas que amam você? Pedro amava Jesus, mas isso não impediu dele ser usado por Satanás inconscientemente para tentar desencorajar Jesus. Então ele vai usar as pessoas que estão próximas a você para tentar fazer você acreditar que tudo agora está dando errado na sua vida, pelo simples fato de que é porque agora você inventou esse negócio de mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está querendo mudar, se você está entrando nesse processo de crescimento, você decidiu cumprir esses passos e realmente permitir que Deus mude sua vida, se você quer realmente permitir essa obra de Deus na sua vida, cuidado, o inimigo vai fazer você passar por situações difíceis. Você agora se tornou alvo prioritário de Satanás. Quando você estava nem aí para os seus defeitos, quando você estava mergulhado nos seus pecados, ele não estava nem aí para você. Mas quando você decidiu sair de onde ele queria que você estivesse, agora você virou um alvo prioritário dele. E ele vai começar a atacar você. E as coisas vão parecer que estão piorando em vez de melhorar. E ele vai dizer para você e usar outras pessoas para dizer a você que agora está piorando, sabe por quê? Porque você inventou esse negócio de mudar. É por isso que o mundo está caindo na sua cabeça, é por isso que o chão está saindo embaixo dos seus pés. Você devia se aquietar e voltar a viver como antes, e tudo vai ficar bem. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre o diabo? Lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim, portanto, submetam-se a Deus, não é submetam-se ao diabo, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. E sabe o que vai acontecer? Ele fugirá de vocês. Não foi isso que Jesus fez no deserto? O diabo estava lá tentando Jesus e pressionando Jesus e tentando convencer Jesus a desistir da vontade de Deus na vida dele, e ele resistiu, se submetendo à palavra de Deus. E o que aconteceu? O diabo fugiu dele. Não é que ele vai fugir para sempre. Depois o diabo voltou a tentar Jesus muitas outras vezes, mas naquela batalha Jesus venceu e o diabo fugiu. Resista. Olha o que a Bíblia diz em João 8,44 sobre o diabo. A parte B somente, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Todo o poder de Satanás sobre a vida das pessoas se baseia na mentira. Quando o diabo começar a falar na sua mente, ou usar as pessoas próximas a você para dizer coisas que te desencorajam a continuar no processo de mudança e crescimento, lembre-se, ele é mais do que um grande mentiroso, ele é o pai da mentira. Querido, entenda uma coisa, o diabo vai se encarregar de fazer as coisas piorarem quando você começar a querer obedecer a Deus. Mas resista, submeta-se a Deus, não resista ao diabo com a sua força, não, você vai levar uma rasteira dele. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de vocês. Agora vamos para a terceira parte da mensagem de hoje. Como é que podemos então cooperar com Deus na mudança do nosso caráter? Primeiro, focando em mudar um defeito de cada vez. É assim que você vai cooperar com Deus na mudança do seu caráter. Focando
em mudar um defeito de cada vez. Alguns de vocês estão ouvindo essa série de mensagens sobre mudança e crescimento e estão pensando em 30 defeitos que precisam ser mudados amanhã. E é justamente por isso que ainda não conseguiu mudar nenhum. Você precisa primeiro ser específico. Escolha um defeito de cada vez, uma falha de cada vez e diga a Deus assim: Senhor, eu gostaria de ser curado. Aí você fala da minha ansiedade, da minha vontade de controlar as pessoas, da minha ira, do meu complexo de inferioridade, das minhas mágoas, dos meus vícios. Diga qual é o vício. Se concentre em uma coisa de cada vez. Não faça aquelas orações do tipo: Senhor, eu gostaria de ser uma pessoa melhor. Isso não funciona. Você tem que ser específico. Foque em um defeito de cada vez. Seja específico. Como eu posso cooperar com Deus na mudança do meu caráter? Concentrando-me em uma vitória de cada vez. Concentrando-me em uma vitória de cada vez. Mateus capítulo 6, versículo 11: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aqui Jesus não está falando apenas de pão. Não, vai muito além disso. Nesse texto, ele está falando da providência de Deus em todos os sentidos. Aqui nessa passagem, Jesus está nos ensinando que Deus quer que dependamos dEle diariamente, dia após dia. Aqui não diz: o pão desse mês dai-me hoje, para que eu fique despreocupado e não preciso mais nem orar sobre isso, porque eu vou ter o pão do mês todinho guardado. Não. Jesus disse: peça o pão de hoje só. Um pão para cada dia, o pão de cada dia. Está falando sobre dependência diária de Deus. Querido, Deus nos dá a força suficiente para mudar um dia de nossa vida de cada vez. Sabe por quê? Porque nós só vivemos um dia de cada vez. Você não vive uma semana de uma vez. Você vive um dia de cada vez. Não é uma semana, não é um mês, não é um ano, não é uma vida toda de uma vez, não. E Ele quer trabalhar em nós dia após dia, um dia de cada vez. E isso vai nos manter perto dEle, dependente dEle e íntimos dEle. Mateus capítulo 6, versículo 34, diz assim: Jesus diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Um dia de cada vez. Esse é o nosso grande problema. Nós queremos viver amanhã hoje. E aí nós perdemos a energia de hoje, gastando no amanhã, que a gente não pode fazer nada, e a gente nem resolve hoje nem amanhã. Como é que diz aquele ditado? Diz assim: como é que você devora um elefante? E a resposta é: uma mordida de cada vez. Não interessa o quão grande é, você vai devorar do mesmo jeito que você devora uma coisa pequena, uma mordida de cada vez. Ah, mas o meu defeito é enorme. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Você vai acordar de manhã e vai dizer: Senhor, só por hoje. Faça isso. Aquele vício que você não consegue se libertar, aquele defeito que você já pediu tantas vezes para se libertar e não consegue, que você está agarrado a ele, amanhã quando você acordar, diga assim: Senhor, só por hoje, segunda-feira, só por hoje. Só por hoje. Me ajuda a manter a calma, se é o teu caso. Me ajuda a ficar calmo com as pessoas à minha volta, só por hoje. Não é para sempre, não, só por hoje. Me ajuda só por hoje, Deus. Hoje, amanhã você vai dizer assim: hoje
me ajuda a ter pensamentos puros. Me ajuda só por hoje a proteger minha mente de pensamentos impuros. Me ajuda só por hoje a romper com aquela mágoa e não ficar remoendo aquela mágoa que eu sinto de alguém. Só por hoje. E no final do dia, se você venceu, comemore, celebre quando for se deitar e agradeça a Deus pela vitória daquele dia. E se você caiu, peça perdão a Deus e no outro dia comece de novo. Senhor, só por hoje. Querido, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Você não precisa dizer, Deus, não deixe que nunca mais eu tenha esse tipo de pensamento ou esse tipo de atitude. Não, só por hoje. E amanhã você vai ter que voltar de novo na presença dEle e vai dizer de novo a Ele, só por hoje. E todo dia Ele vai te dar o pão daquele dia, a providência daquele dia, a força para vencer os seus defeitos naquele dia. Isso, além de transformar você, vai tornar você cada vez mais próximo de Deus e íntimo de Deus, porque todo dia você vai lá na presença dEle e pegar a força que você precisa para vencer aquele dia. Essa estratégia de Jesus que diz, para cada dia basta o seu mal. Um dia de cada vez. É a estratégia usada, queridos, nos grupos de recuperação em todo o mundo, como por exemplo o grupo dos alcoólicos anônimos, grupos que tratam com dependentes químicos e vários outros tipos de dependência e de vícios. Os grupos de recuperação no mundo inteiro, tanto dentro da igreja como fora da igreja, eles usam exatamente a estratégia que Jesus colocou aqui. Um dia de cada vez, para cada dia o seu mal. O slogan dos grupos de recuperação, sabe qual é? Limpo só por hoje. Coloca na tela aí, ou limpo por um dia. Limpo só por hoje. Só basta hoje, porque eu só vou viver hoje. Amanhã é outro dia. Então, querido, faça isso. Em vez de estar preocupado com o mês inteiro, com o ano inteiro, um dia de cada vez. E todos os dias você volta aos pés do Senhor para pedir a força para vencer mais um dia. Como posso cooperar com Deus na mudança do meu caráter? Terceiro, concentrando-me em fazer o certo e não em sentir-me bem. Concentre-se em fazer o que é certo e não em sentir-se bem. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Ou seja, não estejam focados naquilo que você sente, nos seus desejos, nos seus sentimentos. Estejam focados naquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Não espere se sentir bem, não espere sentir vontade para fazer a coisa certa. Simplesmente faça a coisa certa, mesmo que você se sinta desconfortável ao fazer a coisa certa. Se você for esperar a sua carne ter vontade, se sentir bem com a coisa certa, dificilmente você fará, porque o diabo fará o que é necessário para que você não se sinta bem nem à vontade fazendo o que é certo. Entenda, é muito mais fácil você mudar seus sentimentos através das suas ações do que o contrário, do que mudar suas ações por meio de seus sentimentos. Se você esperar se sentir bem para fazer a coisa certa, você nunca vai se sentir bem. Não. Comece a agir certo, mesmo sem ter vontade, mesmo se sentindo desconfortável, mas os seus sentimentos alcançarão você. Por exemplo, o pessoal aí que é casado, de repente você não se sente mais amoroso pelo seu cônjuge.
Como é que se resolve isso? Se separa, ué. Não, claro que não. Misericórdia. Como é que se resolve isso? Comece a agir de forma amorosa. Mas eu não sinto. Haja. Mesmo que você não sinta. E quando você começar a agir de forma amorosa, os seus sentimentos vão acabar acompanhando suas ações. Se você hoje não se sente amoroso com o seu cônjuge, sabe por que é? Não é porque um dia você foi dormir cheio de amor e acordou e olhou, ixi. Não. É porque você, mesmo amando antes, você começou a agir aqui e acolá de forma não amorosa. E aí você foi aumentando essas suas ações e foi ficando rude, e foi ficando indiferente, e foi ficando grosseiro, e foi aumentando as suas ações não amorosas até que você começou a se sentir não amoroso. Parou de sentir que ama. Faça o caminho contrário. Comece a agir em amor, fazer o certo, agir de forma amorosa, mesmo que você não esteja se sentindo confortável com isso. Comece a fazer uma vez, duas vezes, comece a repetir essas ações amorosas e você vai acabar um dia se pegando, sentindo novamente amor. Querido, saiba de uma coisa, todas as vezes que você tentar mudar algo importante, relevante na sua vida, seja uma falha de caráter, um vício, um comportamento danoso, toda vez que você tentar mudar alguma coisa assim, você vai se sentir mal e desconfortável no início. Sempre. É como uma ferida aberta, está inflamada, está cheia de pus, e você vai no médico, e ele vai tratar isso, mas antes de ficar melhor vai ficar pior, porque chegar lá vai doer mais, porque eles vão limpar, eles vão raspar, eles vão colocar medicação, e isso vai doer. Eles vão dar uma agulhada, para de repente uma anestesia, se for o caso, vai doer mais do que estava doendo antes. Então antes de melhorar vai piorar, mas depois vai sarar. Então sempre que a gente quiser mudar alguma coisa que está muito inflamada, que está muito infeccionada na nossa vida, isso sempre vai trazer desconforto antes de trazer cura. A verdade ela liberta, mas antes de libertar ela faz você sofrer. É isso, a verdade liberta, mas antes de libertar ela dói. Ora, você está em pecado e a verdade vem e lança luz sobre o seu pecado, você se acha confortável com isso? Não, você se sente envergonhado, às vezes você sente raiva. Mas depois aquela verdade vai trabalhando e você vai reconhecendo que estava errado e vai pedindo perdão e misericórdia e você vai sendo transformado. Mas antes de você ser liberto, primeiro você sentiu dor. Então não espere sentir-se bem quando você começar um processo de mudança radical na sua vida, no seu caráter. Não, você vai se sentir mal. Mas faça o que é certo. Não espere se sentir bem, mas faça o que é certo. Como posso cooperar com Deus na transformação do meu caráter? Querido, 4 aí, acompanhe-se de pessoas que te ajudam e não com pessoas que te atrapalham. Conselho tão básico, né? Acompanhe-se de pessoas que te ajudam e não com pessoas que te atrapalham. 1 Coríntios 15, 33. As más companhias estragam os bons costumes. Em outras versões, as más companhias corrompem os bons costumes. Ora, se você sabe quem é o tipo de pessoa que tenta você, que acaba arrastando você para o pecado, então fique longe dessas pessoas. Se você está lutando, por exemplo, contra o alcoolismo, recuse aquele convite do seu antigo amigo de bar, de bebedeira, para ir passear na praia, seja onde for. Não vai dar certo, essa pessoa ainda vive no mundo da bebida, e ela vai acabar influenciando e arrastando você de volta. Se você está lutando com isso ainda, não é se você já foi curado, se está lutando com isso ainda, então não aceite esse tipo de convite. Se você está lutando contra a pornografia, não aceite o convite do seu amigo para ir na casa dele, aquele amigo seu que é viciado em pornografia. Você chega lá, ele vai ver e vai mostrar a você e você vai acabar cedendo. Se você está lutando contra a fofoca,
Tem algumas pessoas que têm esse problema. Se afaste daquela sua amiga ou daquele seu amigo fofoqueiro. Quando você sabe, quando chega perto dele, ele começa a falar da vida alheia e você começa a dar ouvidos e daqui a pouco você está falando também. Quando você não está falando, você está ouvindo. E aí o ladrão e o receptador, os dois são culpados. Então, querido, como é que você coopera com Deus? Coisa simples. Se acompanhe das pessoas que te ajudam e não com as pessoas que te atrapalham. Como posso cooperar com Deus na mudança do meu caráter? Quinto e último, concentrando-se no progresso e não na perfeição. Se você tem 30 problemas para resolver e conseguiu resolver um, então não diga assim, ainda falta 29. Não, diga assim, já resolvi um. Concentre-se no progresso. Eu tenho que chegar lá naquela parede, mas eu já dei um passo, então glória a Deus porque eu dei um passo. Não, ainda falta 30 passos. Não. Concentre-se no progresso. Você tem que estar caminhando, você tem que estar crescendo. Tem gente que fica concentrado na perfeição, mas eu ainda não consegui, eu ainda não mudei tudo, e aí desanima e para de crescer. Lembre-se, o caminho da mudança, o caminho do crescimento, a santificação, ela é uma decisão seguida de um processo que vai durar a tua vida toda. Algumas pessoas pensam que Deus só vai amar elas quando elas conseguirem mudar tudo em sua vida, quando elas conseguirem vencer todos os seus vícios, quando elas conseguirem superar todos os seus defeitos, então aí finalmente Deus as amará e Jesus as receberá. Não, o cristianismo não é assim. Assim é o budismo, assim é o hinduísmo. Sabe, essas religiões, elas dizem assim: você vai caminhar por esse caminho e vai fazer tudo certinho, e se você obedecer e se transformar em uma pessoa boa, então lá no final você vai encontrar a salvação. O cristianismo não é assim. O cristianismo, Jesus diz assim: vem como você está, você que está cansado, sobrecarregado, cheio de pereba, todo esculhambado, ele diz: venha, eu vou aliviar você, eu vou curar você, eu vou dar paz a você, eu vou transformar você. O cristianismo é assim: você está lá no início do caminho todo bagaçado e Jesus chega e diz: você quer vir comigo? Você diz: quero. Aí ele pega na tua mão e ele vai conduzir você por esse caminho, e à medida que ele caminha com você, ele vai transformando você, vai santificando você, e quando chegar lá no final, você já está igual a ele, ele vai te apresentar a Deus na condição de filho. É uma decisão seguida de um processo. Deus ama você. Gosto dessa frase de Max Lucado: Deus ama você do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixá-lo como você está. Ele ama você do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar do jeito que você está. Ou seja, Ele recebe você do jeito que você está, mas à medida que Ele caminhar com você e você caminhar com Ele, Ele vai transformar você. Ou seja, você não pode caminhar com Jesus se você não estiver disposto a dar esse passo, o passo da limpeza, o passo de dizer: Senhor, eu abro mão dos meus defeitos e deixo que o Senhor leve embora de mim. Se você não estiver disposto a dar esse passo, não estiver disposto a dizer: Senhor, entra na minha vida e pode tirar tudo do lugar, pode mudar tudo do lugar, pode jogar fora o que não presta, o Senhor decide o que fazer. Se você não estiver disposto a fazer isso, não abra a porta para Ele entrar na sua vida. Não abra, porque Ele nem vai querer entrar, porque Ele já conhece a tua mente e o teu coração. Querido, nós somos obras e arte de Deus em processo de fabricação. Sim, ainda somos incompletos. Sim, ainda somos incompletos. Ainda somos obras de arte inacabadas. Uma vez eu li sobre Michelangelo, um grande artista, escultor, pintor, e em esculturas de pedra. Durante a vida dele, Michelangelo trabalhou em 44 estátuas. Dessas 44 estátuas que ele trabalhou ao longo da vida, ele só concluiu 14.
Dessas 14, as duas mais famosas é Davi e Moisés. Lá em Milão, na Itália, tem um museu todas essas obras inacabadas de Michelangelo. São blocos de pedras onde ele começou a fazer uma obra de arte, um personagem, mas ele não terminou, são obras inacabadas. Então lá nesse museu em Milão, você pode ver todo esse potencial incompleto de obras de artes inacabadas, mas que nunca serão terminadas. Sabe por quê? Óbvio, Michelangelo morreu. A diferença entre aquelas estátuas de Michelangelo e a sua vida e a minha vida é que o artista que está nos moldando e nos fazendo não morreu, ele está vivo. Aliás, ele morreu, mas ressuscitou. Ele vive. Ele está vivo e quer continuar trabalhando para te transformar em uma obra-prima. Mas para isso você precisa permitir isso, você precisa buscar isso, e você precisa cooperar com Deus nesse processo. Para concluir, coloca de novo o texto que nós começamos no início, Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.